Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos, a gente sabe disso e como mais do que nunca nós precisamos estar na casa do Senhor, porque você não pode entrar naquele percentual bíblico daquelas pessoas que abandonam a fé, que servem a Deus da sua maneira, sabe? Hoje as pessoas querem uma igreja ao rigor dela. E o pastor hoje não pode nem pregar contra um pecado, contra um erro, que a pessoa diz assim: rapaz, o pastor está falando comigo, está falando da minha vida. Aí ele procura uma outra igreja. Ele não muda de vida, ele muda de igreja. E eu quero dizer para você que lá no céu não vai ter 2, 3 céus para você. Então, ou você muda e se adequa aí para o céu, ou você não vai entrar lá, porque o céu só vai ter um jeito, só tem uma. E é o que nós lemos aqui. Aqui é a constituição do céu, a Bíblia. A única coisa que ainda vai continuar lá no céu vai ser a palavra de Deus, irmãos. Sabe? E outra coisa que vai ter lá no céu é louvores. A gente não vai ter mais pregação, a gente não vai ter mais oração, a gente não vai ter mais problema, porque hoje a gente chama aqui na frente, vê um monte de gente, né? Para receber uma oração, é o certo. Porque está doente, está com problema, mas lá no céu você não vai ter mais isso. Então, irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Então estejam aqui com a gente tem poucos cultos. E na quinta-feira estaremos aqui. No sábado, tem alguma coisa sábado aí? Que culto de homens, né, Francisco? Francisco, vem cá, mano. Convida aqui os homens sábado, faz uma convocação. Eu tenho sentido a falta dos homens dessa igreja, irmãos. Sabe, às vezes a gente tem tantos homens aqui. Eu quero que fique de pé, só os homens, só os homens. Se você é homem, só os homens. Homem, se você é homem, tá, pode levantar aí o filho aí, menino. Ele é homem. É homem, pode levantar, levanta, menino. É homem, tá? Olha o tanto de homem que tem, pastor Francisco. Glória a Deus. Nós somos o ministério dos homens. Toque no seu irmão do lado. Tem um homem do seu lado, toque nele. Fale: você é o ministério dos homens. Você é o ministério dos homens, irmãos. Eu quero convidar os irmãos, em nome de Jesus, para sábado estarmos aqui numa oração. Nesse novembro, que é o novembro azul. Não deu para nós fazermos uma programação que nem do ano passado. Mas vamos orar juntos por nossa saúde. Porque o homem que provém a casa. E tem que ter saúde para isso. Então, sábado, às 19 horas, todos nós aqui, irmãos. Amém? Obrigado, pastor. Amém, homens? Amém. Pode sentar. Tá, beleza. Lucas 6, nós vamos fechar hoje. Versículo 8. Lucas 8, obrigado, desculpa, tá? Vocês estão certos. Versículo 27. 27. Quem trouxe a Bíblia, quiser acompanhar, é um texto extenso, mas eu quero ler ele todinho para que a gente possa entender, porque vamos tirar algumas lições desse texto para a gente, de como vencer o inimigo. Ele diz assim: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia entre os sepulcros. Se você ler essa mesma passagem no livro de Marcos, ele vai dizer que esse homem se feria com pedras. E essa palavra se feria me falou muito ao meu coração, porque Satanás, uma das propósitos dele é nos ferir. A gente mesmo se fere, não é, irmãos? A gente mesmo se fere, a gente permite que pessoas nos firam. Então a gente não pode deixar ninguém nos ferir. Não é que você vai impedir as pessoas falarem o que elas querem, mas as suas emoções têm que ser blindadas para que nenhuma palavra te fira. Aí ele diz aqui, ó: um em possesso de demônios que havia muito não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia entre os sepulcros. Você já viu essa pessoa aí que não habita em casa alguma? Às vezes a pessoa já se casou 6 vezes, já morou em 6 casas diferentes, sabe? Porque ela não tem, Satanás sempre destrói a vida sentimental dela.
Aí ele diz assim, ó: porém vivia entre os sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Coloca esse 8:31, cadê? 8:30, ali na linguagem de hoje. Vamos ver se ele dá o número de legiões aí para você. Jesus perguntou: como se chama? Meu nome é multidão. Respondeu ele. Ele não diz aí quantos são. Volta lá para mim. Mas eu vou falar para você. Porque tinha entrado nele muitos demônios, em um homem só, irmãos, muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, ali andava pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem e entrando nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de que saíram os demônios. Ele era conhecido, né? Vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram aterrorizados. Pode subir mais um pouquinho. Aqui, o 38. O homem que tinha saído os demônios rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Aleluia, glória a Deus. Aqui é uma história um pouco extensa. Eu li todo para que você entenda, porque nessa cidade, sabe, Gerazenos, ou em outra tradução que diz Gadarenos, essa cidade por si, já tinha muitos anos de possessão de Roma. Roma tinha entrado ali naquela cidade, e quando isso acontece, havia uma legião estacionada ali naquela cidade, uma legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos era de 3.000 a 6.000 soldados. Então, provavelmente esse homem, com toda essa pressão social que estava ali, porque os romanos não eram umas pessoas muito fáceis, e esse homem não aguentou e Satanás entrou nele. Mas eu quero ver alguns detalhes que esse homem, a Bíblia não diz o nome dele, porque esse homem pode ser qualquer um de nós. E uma das coisas que aconteceu na vida desse homem é que a Bíblia já fala que ele estava endemoniado, com muitos demônios. Muitos demônios. Agora eu fico pensando o seguinte: porque como esses demônios entraram nesse homem? E eu vou dizer uma coisa para nós, meus irmãos: demônios, ele não vai entrar na sua e nem na minha vida se você não der legalidade. No mundo espiritual rege leis.
leis. E Satanás, ele respeita essas leis. E uma das leis, no mundo espiritual, tanto Deus respeita como Satanás. Deus, ele só entra na vida de alguém quando a pessoa dá legalidade. Algumas pessoas dizem que Satanás entra na vida da pessoa e tal. Não, ele só entra se você deixar. Quem já assistiu alguma vez filme de vampiro? Você já deve ter assistido um filme de vampiro. Aí o vampiro bate na porta lá do cidadão, né? Aí ele fica lá, ele quer entrar, mas ele pode entrar? Não. Ele não pode entrar naquela casa, a não ser que ele seja o quê? Convidado. Mas quando ele entra, ele destrói aquela casa. Isso é uma analogia sobre Satanás, porque nós somos a casa. Jesus, lá no livro de Apocalipse, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. A mesma coisa acontece em relação ao inimigo. Ele bate na sua porta, na sua vida. Aí você permite que ele entre. Meu filho, quando você permite, ele te destrói. Ele te destrói. Então, Efésios diz assim: não deis lugar ao diabo, não é isso? Dá para achar aí para mim, Agatha, Efésios. Não deis lugar ao diabo. Então, a Bíblia diz que eu posso dar esse lugar. E o que aconteceu com esse homem? Para que uma legião de demônios, esse homem deu lugar. Esse homem abriu a porta da sua vida e esses demônios entraram. Eu vou lhe dizer uma coisa, que uma pessoa, eu digo uma pessoa que se converteu de verdade, tá, irmãos? Eu não estou me referindo àquela pessoa que aceita Jesus, mas não aceitou de verdade. Eu estou falando de uma pessoa que teve uma experiência com Deus, que tem consciência do que está fazendo. Eu vou colocar a minha vida, eu tenho consciência, eu sei quem é Deus, eu me converti, Deus transformou a minha vida. Se eu me desvio do caminho do Senhor, a palavra de Deus diz que eu vou ficar pior do que eu era. Uma pessoa que teve uma experiência com Deus, olha só o que ele diz aqui, ó: nem deis lugar ao diabo. Então, uma pessoa que é crente, serva de Deus de verdade, ela sabe, porque uma pessoa que é serva de Deus de verdade, ele se desvia, mas ele vai lá para o mundo, mas ele sabe que ele está errado. Ele sabe, não adianta, ele sabe. E muitos dos que estão lá querem voltar e não conseguem ter força, porque Satanás não deixa. Ele fica pior do que ele era. Pior. Porque a Bíblia diz assim, ó: a palavra de Deus diz assim, ó, que quando ele se desvia, ele está dando lugar ao diabo, ele está abrindo a porta dele para os demônios. Ele está abrindo. E quando ele abre, Satanás nunca vem sozinho. É por isso que é muito sério, por isso que não é bom te brincar, irmãos. Por isso que a gente tem que levar a sério, porque é um jogo aí. É uma jogada de Satanás. Porque se ele entra na sua vida, ele te destrói. E aí a pessoa se desvia do caminho do Senhor. E aí a Bíblia diz que vem 7 demônios a mais contra a vida dele. E o estado daquela pessoa
é bem pior do que o primeiro. E é por isso que uma pessoa que se converteu de verdade, ele tem muita dificuldade. É mais fácil uma pessoa que nunca aceitou Jesus ir para a igreja do que um desviado de verdade, que conheceu a Deus, voltar. É mais difícil. E às vezes até ele tenta. Eu já conheço pessoas que tentam voltar, aí vem para a igreja, fica uma semana, um mês, depois voltam de novo para o mundo. Eles nunca mais voltaram a ser os mesmos. Nunca mais, achou aí? Tenta, coloca aí para mim. Isso aí. Olha só o que ele diz aqui, ó. Espia só. Então, irmão, se você quer servir a Deus, leve a sério. Leve a sério. Aí ele diz assim, ó: quando um demônio é expulso de um homem, vai para onde? Para o deserto. Para onde o demônio levava aquele homem lá? Para onde? Diga bem alto: para o deserto. Aí diz: quando um espírito é expulso de um homem, ele vai para o deserto, procurando descanso, porém, não achando, volta para a pessoa que ele deixou. E descobre que a sua antiga morada está varrida e limpa. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que aquela antiga morada, ela está liberada para ele voltar. O cara não está vigiando, ele está pisando na bola. Aí ele diz: então vai e procura outros 7 demônios piores do que ele. Piores do que o primeiro. E todos entram no homem. Assim o homem fica numa situação 7 vezes pior do que a antiga. Aí você entende, irmão, por que a tua vida não dá certo. Aí você entende porque tudo é amarrado na sua vida. Aí a gente começa a cair a ficha e dizer: meu Deus, é por isso que as coisas não fluem aqui, cara. Quais são as brechas que a pessoa dá biblicamente para que um demônio entre? Quais são? Como é que você pode abrir portas? Como é que você pode abrir frestas para que esses demônios entrem? Está na linguagem de hoje aí, Agatha? Olha só na linguagem. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra, então diz: vou voltar para a minha antiga casa de onde eu saí. E volta, encontra a casa arrumada e varrida e arrumada. Depois vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação da pessoa fica pior do que antes. Aí só Jesus, meu filho. Se a pessoa tinha uma tendência ao homossexualismo, aí ele se entrega de vez, fica pior. Se a pessoa tinha tendência ao vício, ele fica pior. Se você já viu alguma reportagem que alguns repórteres ou a TV já fez, ali na Cracolândia, tem muitas pessoas que são viciados, estão morando lá, que eram de igreja. Você sabia disso? Sim ou não? Porque deram brechas. Esse homem, com certeza, ele deu muitas brechas, e ele chegou nesse estado terrível. Efésios, coloca lá, Agatha, por favor, de novo.
A Bíblia diz que através das nossas emoções, nós podemos dar lugar ao diabo. Olha só o que a Bíblia diz aqui, em Efésios. As coisas que você pode dar lugar, que você está dando legalidade, se você está dando autoridade para que o inimigo entre. Olha só o que ele diz aqui, 26, o 25. Olha só o 25. Vejam aí as brechas que a pessoa pode dar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Primeira coisa, mentira dá lugar ao diabo, sim ou não? Tá. Você abre brechas para que demônios entrem na sua vida. Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. A Bíblia diz que a única coisa que Satanás é o pai, ele é o pai da mentira. Coloca para mim lá em Apocalipse. Coloca a palavra aí, mentirosos. Você vai ver que os mentirosos não entram no céu. Porque Deus não vai aceitar ninguém que tem demônios, meu irmão. Lá no livro de Apocalipse, eu creio que é 21, Agatha, dá uma olhada aí. Ele dá uma lista de pessoas que vão morar no céu e que não vão. E lá está a mentira. Com certeza esse homem aqui, ele mentia para sua esposa, mentia para sua família, mentia para os seus filhos, e os demônios foram entrando. Olha só. Esse aqui é as pessoas que não vão entrar no céu, Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, tem muita gente aí, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Aí vem aqui, e todos o que, meus irmãos? E todos o que? Leia alto para mim, por favor. E todos o que? Mentirosos. Qual é? Para onde eles vão? A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso aqui é o destino de todo mentiroso, porque Deus jamais vai aceitar gente no céu que tenha relacionamentos com demônios. Jamais Deus vai deixar entrar no céu pessoas falsas, pessoas que o Senhor sabe que eles estão em contato com demônio, tem ponto de contato de demônios na sua vida. Todo mentiroso. E esse homem aqui, por que entrou demônios na vida dele? Com certeza, a Bíblia diz que ele não morava na casa dele mais, porque Satanás tirou ele de lá. Talvez você está perdendo a sua casa, perdendo a sua família, por causa das tuas mentiras. Você tem mentido. E quando nós mentimos, nós damos lugar a Satanás. Há uma legalidade do diabo agir na nossa vida. Deixa eu perguntar para você. Tem um pecado que ele não é perdoado. A Bíblia diz assim: todo pecado é perdoado. Coloca aí para mim, Agatha. É nos Evangelhos. Porém, o pecado contra o Espírito Santo, ele não é perdoado. Todo pecado Deus perdoa. Tem muita gente que diz assim: meu Deus, mas qual é o pecado contra o Espírito Santo? Tantas pessoas já me perguntaram e tem essas dúvidas. Porque o Senhor Jesus falando, ele disse assim: olha, todo pecado é perdoado. Todo pecado. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado contra o Espírito Santo,
não será perdoado. Olha só o que ele diz: em verdade vos digo, tudo vos será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfemas que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Isso é muito sério. Irmão Raul, que pecado é esse? Você quer saber? Para você não cometer? Atos 5. É Atos 5, se eu não estiver enganado. Ele vai contar uma história de um casal que eles pecaram contra o Espírito Santo. E eles morreram. Porque não tem perdão. Olha o que ele diz assim: entretanto, certo homem, Ananias e Safira, e sua mulher, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Eles venderam uma casa e foram levar lá o dízimo para o pastor. Só que eles não levaram o certo. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias. Deixa eu começar lá do começo, Agatha. Como é que está lá? Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher... Cadê? De acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles fecharam aqui em algo de... Chegaram na casa de disseram: ora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essa minha casa aqui por 100 mil reais, o dízimo desses 100 mil reais é 10 mil reais. Só que nós vamos falar lá para o pastor Pedro que nós vendemos por 50 mil e nós vamos levar só 5 mil. 5 a gente vai deixar porque é muito dinheiro. Aí ela disse assim: tá bom, vamos fazer isso. E olha só. Então disse Pedro a Ananias: olha só, porque encheu Satanás o teu coração para que o que, meus irmãos? Mentisse para quem? Para o Espírito Santo. Você conseguiu linkar qual é o pecado contra o Espírito Santo? Mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo e conservando, porventura não seria teu, vendido não estaria no teu poder. Como pois assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu. Coloca aqui para mim na linguagem de hoje, por favor. O 4. Aí. Antes de vendê-lo, Pedro falando, era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Tem lá o 3. Tá aí. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Aí vai, o 5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Já pensou, meu irmão? Se você viesse entregar o seu dízimo aqui e eu fosse orar por você, você caísse mortinho da Silva. Você ainda vinha para essa igreja? Tu é doido? Eu vou nada, aquele pastor é um amaldiçoado. Na hora que ele toca na pessoa, ele mata. Ninguém queria vir para cá, gente.
Porque te espera que o homem de Deus ore e a pessoa receba um milagre. Aqui foi o contrário. Quando Pedro foi orar pela vida financeira dele, ele caiu morto. Pedro avisou ele: por que você mentiu? Sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo? Diga comigo: mentira. Todo mentiroso, ele não prospera. Sabe por que demônios entrou nesse homem? Porque ele deu essa brecha, ele deu lugar. Toda pessoa que dá lugar, através da mentira, demônios entram nele. Entram na casa dele, entram nas finanças dele, entram nos filhos, se ele tiver filhos. Às vezes te diz assim: meu Deus, mas eu não sei, eu oro tanto por esse menino, mas esse menino é peralta, esse menino é desse jeito, rapaz rebelde, por que esse menino é assim? Sabe por quê? Porque às vezes você deu lugar e Satanás entrou na tua casa. Efésios lá de novo, Ágata. Eu estou dando aqui só esses dois exemplos, tá, irmãos? Mas tem muitas outras coisas. Olha só o que ele diz aqui: se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. Não fique o dia inteiro com raiva. Não dê lugar ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Sabe, outra coisa que deixa, que você está dando brecha para Satanás, é você ser irado. Você sabia que tem gente que só resolve as coisas com raiva? Ele não tem coragem de resolver as coisas numa boa. Mas quando fica com raiva, meu irmão, ele solta os cachorros. Você está entendendo? Ele arrebenta. Sabe? Tem mulher assim que a gente olha para ela, ela é tão mansa. Mas meu filho, quando ela fica com raiva, sai de baixo. Tem homens que parecem tão manso, mas quando ele fica com raiva. Por que muita gente mata? Porque é a raiva. Por que pessoas saem das suas igrejas? Porque tem raiva. Por que as pessoas ficam de mal com as outras? Por causa de raiva. Por que o pai não fala com o filho, ou o filho fala com o pai? Às vezes tem raiva um do outro. A raiva dá legalidade para demônios entrar na nossa vida. E uma das coisas que fez esse homem aqui, demônios entrar na vida dele, porque ele tinha muita raiva. Com certeza ele tinha raivas dos romanos. Com certeza os romanos fizeram mal para ele. Ele não tinha força de revidar. Então ele ficou com muita raiva. E os demônios entraram na vida dele. Tem gente que tem raiva do seu patrão. Tem gente que tem raiva de pessoas que enganaram. Tem gente que tem raiva, meu irmão. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, levante a mão comigo e diga: me livra da raiva, Senhor. Diga: me livra. Diga: Senhor, me livra, eu sou irado. Eu sou uma pessoa que sou irada. Reconheça isso, que quando você reconhece a primeira vitória. Sabe por que esse homem tinha legiões? Porque ele tinha muita raiva, mágoa dentro do seu coração. Muita raiva, irmão. Tem gente que tem muita mágoa. Mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa de algum irmão, mágoa de alguém que não lhe ajudou. Tem mágoa, tem angustiado. E aí os demônios se aproveitam disso. Tem gente que tem mágoa dos seus líderes. Conheço pessoas que dizem assim: eu fiquei chateado com meu líder, com meu pastor, porque eu estava assim, assim, assado. Ele não foi me visitar. Eu estava doente, o pastor não foi lá. Eu estava assim, mas quando é dízimo, quando é dinheiro, ele quer. Aí Satanás começa a semear. Irmãos, eu fiquei doente. Pensei que eu ia morrer. Doente, sabe o que é doente? Até hoje, o meu dedo aqui é torto. A gente estava com tempo de casado, amor. Acho que era 2 meses. 5 meses. Estava com 5 meses. A Franci, cheia de sonhos. E eu peguei uma doença terrível, irmãos.
E eu fui para o hospital. Eu vi a gente do meu lado morrendo. Vi as 2 pessoas ou 3 pessoas morrerem do meu lado. E graças a Deus que um que estava lá eu ainda ganhei para Jesus. Ninguém foi me visitar. E eu já era pastor dessa igreja. Já pastoreava. As minhas ovelhas não foram me visitar. O meu pastor não foi me visitar. A minha família, eu tenho 9 irmãos, nenhum foi me visitar. Só teve um irmão meu que foi lá comigo, que a mamãe disse: filho, leva lá comida para tua cunhada, que ela está lá com teu irmão a semana toda. Foi o meu irmão Rosivaldo. Acho que os irmãos lembram, minhas irmãs. Sabe? Rosivaldo. Ele chegou lá e disse: mano, como é que tu tá? Eu digo: eu estou bem. Eu passei 30 dias, irmãos, no hospital. 30 dias. Eu já era obreiro. Lascado. Entendeu? Sabe o que aconteceu? Esse negócio aqui, ó, começou a inchar esse meu dedo, inchar. E eu disse: meu Deus, que negócio é esse? Aí a minha irmã que está ali, a Orminda, disse: mano, tira a tua aliança. Até hoje eu tenho um trauma de colocar a aliança. Tira a tua aliança, porque esse teu dedo aí pode inchar. E eu, graças a Deus que eu tirei, porque se eu não tivesse tirado, tinha sido pior. Viu, Orminda? Tu lembra disso? E aí eu tirei. Rapaz, e começou a me dar febre. E esse meu dedo estava dessa grossura assim, ó. E eu fui ali no hospital. E eu cheguei lá, o médico disse: querido, é o seguinte, eu vou ser realista com você. Se você quer que a gente faça alguma coisa, eu tenho que cortar o teu dedo. E eu vou te dizer o seguinte: do jeito que ele está, ele não pega anestesia. Se você quiser, esse teu dedo só vai ficar bom se eu colocar um dreno nele. Tu está disposto? E eu disse: doutor, pode mandar ver. E eu coloquei a mão assim: irmão, não queira saber, você não está com anestesia. Como você sente o bisturi te cortando assim, ó. Não sei se você já teve essa experiência. Já, Tiago? Você sente o bisturi te cortar. E eu vi o sangue. E eles colocaram um dreno. Começou a melhorar. Aí eles me deixaram. Ele disse: você não vai para casa, você vai ficar aqui. E eles me colocaram ali no 28 de agosto, na frente de um ar-condicionado. Eu acho que era uns 60 mil BTU. Me deu uma pneumonia hospitalar. E dessa pneumonia eu fiquei 30 dias lá, irmãos. Fui para fazer só um curativo aqui. Eu fiquei 30 dias. Ninguém foi me visitar. Mas você me pergunta assim: você tem mágoa de alguém? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito nisso aí. 30 dias depois eu saí do hospital. Não, saí por minha conta, porque eu estava ficando pior. E eu vinha para cá, para essa igreja já, com o braço na tipóia. E um dia eu estava voltando, estava com uma semana que tinha saído do hospital, eu estava voltando para casa. Eu olhei no meu braço e eu vi uma pintazinha preta, bem aqui, ó. Quando foi no outro dia, irmãos, eu estava parecendo Jó. Todo negro. Me veio uma catapora amaldiçoada, que eu fiquei negro assim, sabe, do dia para a noite. O pastor Ademir ficou sabendo. Agora não estava mais, eu estava lá em Petrópolis, eu estava perto da igreja, e ele foi lá comigo. E quando ele chegou, eu estava, parece bandeira de pirata. Você sabe o que é bandeira de pirata? Só pano e osso.
Ele começou a chorar. E eu disse: pastor, eu estou na bênção. Mas você pergunta: eu tenho raiva do meu pastor? Eu nunca dei esse lugar para Satanás, irmãos. Quantas pessoas me fizeram mal? Se você perguntar: você tem raiva dessas pessoas? Eu não vou dar essa alegria para Satanás entrar na minha vida. Esse homem tinha muita raiva no coração e entrou legiões nele. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Presta atenção. Só tem um jeito para demônio sair da nossa vida. Diga comigo: Jesus. Diga: Jesus. Jesus, diga. Jesus, diga bem alto: Jesus. Quando Jesus chega, os demônios têm que sair. Quando Jesus chega, Satanás tem que correr. Quando Jesus chega, Ele te liberta. Quando Jesus chega, Ele te salva. Ele repreende, Ele expulsa Satanás, porque Ele venceu o diabo ali na cruz. E Ele tem autoridade sobre os demônios. Aleluia! Dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus! Satanás, quando viu Jesus se aproximando daquele homem, foi a primeira coisa que ele disse: o que é que nós temos contigo? Fica aí. Porque quando você busca o Senhor, não tem demônios que resistam. E uma das coisas para você vencer o inimigo, você precisa buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, o Espírito Santo se aproxima de você. Quando você busca a Deus, você pede perdão de Deus. E quando você se arrepende dos seus pecados, o Senhor vem e expulsa todo demônio. Ele te limpa. Porque o sangue de Jesus, a Bíblia diz, que nos purifica de todo pecado. Nós falamos aqui semana passada que você tem autoridade sobre os demônios. Então eu quero pedir que você fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, por favor. Você feche os seus olhos. Como é que uma pessoa dá brecha para que Satanás entre nas suas finanças? Quando nós olhamos aqui, e uma das coisas que Satanás deu prejuízo aqui, você vê que você tem um homem ali falido, ele tinha perdido família, ele não se vestia, isso fala de pobreza. Sabe, tem pessoas que nada dá certo para ele, meu irmão, nada, tudo que ele faz dá errado. Então eu quero chamar, antes de eu orar por você aqui, eu quero chamar pessoas aqui na frente, por favor, que tudo que você vai fazer difícil dar certo. Sabe, parece que tem uma amarração. Eu quero orar uma oração especial por você. Eu vou orar por todos aqui, mas eu quero orar por pessoas que sempre que vai fazer alguma coisa, antes de dar certo, dá 5, 6 vezes errado. Então eu quero que você se aproxime aqui comigo. E você coloque a mão no seu coração, por favor. Aí eu quero pedir que a igreja agora, tá? A igreja, faça uma meditação aonde você tem dado lugar para o inimigo. E se você sabe, você sente, Deus está falando com você hoje aqui. Tudo que você vai fazer, parece que tudo, é difícil uma coisa. Você fica até surpreso quando a coisa dá certo de cara. Porque você já sabe que vai dar errado. Parece que é uma voz que diz: ixi, já vai dar errado. Então eu quero te chamar aqui. Quero pedir que a Kelly